Olá! Você sempre ouviu falar que gentileza gera gentileza, não é mesmo? Só que não. Lamento te informar, pois não é bem assim que as coisas funcionam. Como diz Bruce Lee, esperar que a vida te trate bem porque você é uma boa pessoa é como esperar que um tigre não te ataque porque você é um vegetariano. Olá, eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, canal focado única e exclusivamente no seu autoconhecimento. Você com certeza conhece aquela pessoa que ajuda muita gente, mas que tal pessoa não sabe dizer não. Tal pessoa evita conflito a todo custo e as pessoas até tiram proveito dela. E quando é ela que precisa de alguma ajuda, todo mundo vira as costas para ela. E você vê que tal pessoa não é respeitada. Você com certeza conhece alguém assim, não é mesmo? E o pior, e se essa pessoa for você? O grande problema disso tudo é que quem é bonzinho demais para os outros, no final acaba sendo ruim para si mesmo. E será sobre isso que vai ser a nossa conversa de hoje. Vamos mostrar 9 sinais que você deve ficar atento para evitar ser essa pessoa ou saber se você é ela. Bora lá? Só lembrando que tudo que vai ser falado aqui não tem fim terapêutico. E tenha bom senso, não interprete nada de forma isolada. Todos nós já passamos por um ou outro, interprete o conjunto do todo. Beleza? Então bora lá então. Vou começar de trás para frente, do 9º até o 1º. Então bora lá. O 9º sinal é a baixa autoestima. Parece confuso, não é mesmo? Você pode pensar, mas Sálvio, o que a autoestima tem a ver com isso? E eu te digo, tudo. Muitas vezes é a fonte do problema. Vou explicar melhor. A maioria das pessoas que tem medo de dizer não e que são boazinhas demais, são pessoas que têm problemas com autoestima e elas tentam preencher esse problema de autoestima sendo útil às outras pessoas, dependendo da validação dos outros. É óbvio que é normal o ser humano ter a autoestima dele preenchida um pouco pelas pessoas. Ninguém é uma ilha, somos seres sociais. Mas o problema é quando essa fonte de busca por validação gera desequilíbrio que traz problemas para a pessoa. O resultado na vida da pessoa boazinha é que, devido à baixa autoestima, ela acaba buscando validação pelos outros de uma forma muito injusta para ela. Ela acaba atraindo justamente as pessoas injustas, as pessoas folgadas ou pilantras. E agora eu te pergunto, a sua autoestima é fortemente afetada pela opinião dos outros sobre você, ao ponto de você ficar preocupado desproporcionalmente com isso? E agora vamos então para o 8º sinal, que é gerar o resultado oposto do desejado, em que ao tentar agradar, além de não agradar os outros, você ainda gera desinteresse. Confuso, não é mesmo? A questão é que ninguém valoriza o que vem fácil e muitas vezes a pessoa que cede fácil demonstra a própria carência e ninguém quer uma pessoa carente. Por exemplo, vamos supor que você esteja apaixonado ou apaixonada por uma pessoa. Nisso você fica só pensando naquela pessoa e você tem um medo enorme de rejeição. E até é compreensível, mas nisso você manda mensagem para ela no WhatsApp e ela demora para responder e você fica intrigado. Você gasta o seu dia vendo que a sua apaixonite está online, mas ela não está te respondendo. Nisso você chuta o pau da barraca e começa a bombardear ela com mensagens para chamar a atenção dela. Mas ela até que te dá um pouco de atenção, mas por educação. Mas em seguida ela se afasta, porque você não é interessante para ela, ainda mais agora que você está insistindo. Resultado, além de ser impossível agradar a todos, coisa que nem Jesus conseguiu, ainda acaba não agradando ninguém. E tudo que vem demais acaba virando mero resto. Ninguém valoriza o resto. E agora eu te pergunto, você já virou o resto na vida de alguém? Agora vamos para o 7º sinal, que é a dificuldade para estabelecer limites claros. A questão é que toda relação deve ter sim um meio termo, independente de com quem ela seja. Porque tendo limites claros e dizer não é uma questão de responsabilidade com você mesmo. E é aí que aparece o verdadeiro papel do não, que é o papel de estabelecer limites e responsabilidades. O não é a fechadura com tranca da porta chamada individualidade. E quando essa fechadura não funciona? Qualquer um pode entrar nela e fazer o que quiser, até mandar em você, até mandar você dormir no chão para a pessoa poder dormir na sua cama. E o pior, o ser humano gosta, por natureza, de testar o outro para poder se sentir seguro. Como disse o Dr. Gicovati,
Crianças também usam esse mecanismo para testar os pais, usam o tempo todo. Muitas até buscam uma bronca dos pais para terem uma sensação de segurança pensando, olha, o meu pai é bravo, mas com essa bravura ele me protege. E agora eu te faço a pergunta do autoconhecimento. Você sabe estabelecer limites às pessoas? Vamos supor que eu estivesse agora no seu lado ouvindo música alta no celular e tal música te incomodasse por causa do volume. Você ia me chamar a atenção? E agora que vem o próximo sinal, totalmente relacionado a esse. Você sabe dizer não? O sexto sinal de uma pessoa boazinha é ter dificuldade para dizer não. Primeiramente, ela não conhece muito bem seus próprios desejos e limites, mas mesmo assim, quando ela reconhece, ela não sabe como comunicar isso aos outros, tendo medo tremendo de falar. E com base nisso, prefere deixar quieto para manter a sua imagem de pessoa boazinha. O problema é que muita gente que tá com o nome sujo no SPC e no Serasa é por não saber dizer não e querer manter a imagem de pessoa boazinha, sendo que tal pessoa que chega no SPC e no Serasa acaba sendo vítima de pessoas ingratas e folgadas. Resultado, no final, a pessoa boazinha demais é usada e descartada, igual papel higiênico. E agora eu te faço a pergunta, vamos supor que tivesse agora um conhecido ao seu lado, você abrisse sua carteira perto dele e ele visse que você tem um dinheirinho lá e ele te pedisse emprestado, mas você não quisesse emprestar, você ia dizer não para ele? Nisso a gente chega no quinto sinal, que é a questão da pessoa boazinha deixar de lado os próprios interesses e fazer o interesse dos outros. A questão é que quem é bom demais para os outros acaba sendo ruim para si mesmo, pois todo mundo tem sim alguns desejos e vontades. Todo mundo quer amar, mas também quer se sentir amado. Mas quando isso só vem de um dos lados, é um problema. E o pior, mima as outras pessoas, vira aquela típica mãe coruja que caça a liberdade do filho, que ao mesmo tempo não vive a própria vida. Vira a famosa avó Joana. E o pior, como estamos falando aqui, ela nunca é retribuída e nem vai ser. Vira o caso do João da fila. Você conhece o João da fila? O João da fila é aquele cliente da lanchonete, aquele cliente bem antigo que está lá todos os dias, nunca reclama quando alguma coisa acontece. Aí tem um dia em que tem muitos pedidos atrasados e o João da fila está lá na fila 40 minutos olhando para o relógio. Aí o funcionário novo, que não conhece ele, vai lá na cozinha e fala, gente, tem um pedido que está muito atrasado, é daquele moço ali. Aí o funcionário da cozinha dá uma olhada rápida e fala, ah, aquele é o João tá sempre aqui, relaxa, poxa, eu até passei uns pedidos na frente dele, poxa, o João nunca reclama de nada, poxa, o João é parceiraço nosso, ele tá todo dia aqui. Mas ué, não era para ser o contrário? Pelo fato do João ser um cliente antigo, não era para ele ser o mais valorizado? Pois é, mas não é isso que acontece. E agora eu te pergunto, para os seus amigos e familiares, você é o João da fila? Mas o João da fila, ele tem um problema, ele engole muitos dos seus sentimentos, sendo esse o quarto sinal da pessoa boazinha. O João da fila, ele engole seus sentimentos, caso ele identifique raiva nele. Afinal, ele vai só acumulando raiva, pois ele nunca fala nada do que ele sente, e nisso um dia ele explode. O João da fila, ele pode explodir de duas maneiras. A primeira é explodindo, direcionando a raiva para o lado externo, atacando os outros, quebrando tudo, devido a um ataque de fúria, uma fúria essa que quer sair de dentro dele. Por isso que eu sempre digo muito cuidado com as pessoas muito calmas e que engolem tudo fácil. Uma hora elas vão vomitar essa fúria em alguém. Só espero que não seja em você e nem em mim. Ou pode acontecer dela explodir para dentro, em forma de uma doença psíquica, em que não é por acaso que Lacan falava que palavras não ditas viram doenças, e de fato viram. Você pode notar que grande parte das pessoas que procuram terapia, procuram porque nunca impuseram limite aos outros, e hora ou outra que as frustrações acabam explodindo dentro delas. Então, por detrás de uma pessoa boazinha, muitas vezes tem um futuro dependente químico, tem um futuro assassino que perde a paciência, explode e mata alguém numa briga de trânsito com uma facada, tem uma futura pessoa com fobia social, pois tudo que uma pessoa engole vai para um lugar, seja para fora ou seja para dentro.
Problema esse que acontece com a pessoa boazinha. E agora eu te pergunto, você engole muito coisas sem se impor? Bota panos quentes em tudo de errado que fazem contra você? Você engole algumas coisas para manter a imagem de pessoa boazinha? Se sim, então agora vamos para o terceiro sinal. A pessoa boazinha, ela começa a ficar deprimida e retraída. Quando a pessoa tá lá no fundo do poço, por ser muito boazinha, com todo o sofrimento dela causado, ela começa a entrar em um ciclo de tristeza, pessimismo em relação tanto a ela quanto aos outros, devido a esse sofrimento que foi causado nela. Sofrimento esse relacionado a arrependimento, emoções dolorosas, estresse, vergonha, baixa autoestima, ansiedade, perfeccionismo e, em certos casos, até mesmo em depressão clínica. Alguns estudos até mesmo encontraram relação entre alcoolismo e o medo elevado de dizer não, pois as pessoas encontram na bebida uma forma como uma válvula de escape para o sofrimento que elas sentem pelo fato delas serem muito boazinhas, ao ponto delas realmente precisarem de uma ajuda profissional. E muitas vezes tais pessoas boazinhas até evitam se socializar por conta de um medo que têm de serem usadas ou exploradas, sendo aquela típica pessoa que sofre com a solidão, mas que fica falando, me sinto melhor sozinha, isso é solitude. E agora eu te pergunto, você com frequência fica retraído ou deprimido por ser bonzinho demais? E agora, vamos falar agora do segundo problema da pessoa boazinha. Ocorre uma relação assimétrica. É o ponto que mais marca a relação da pessoa boazinha demais, a assimetria. Uma relação simétrica é aquela que é boa, é justa, vale a pena. O que ela dá e recebe de igual para igual. Já agora, no caso da assimétrica, é aquela em que ela dá muito mais do que recebe, sendo explorada ou vítima de chantagem do outro por medo de dizer não, e que por isso acaba cedendo muito fácil e não exigindo nada em troca. E tais pessoas que aproveitam dela, quando ela precisa de alguma ajuda, ninguém a ajuda, se afastando dela. Esse é um exemplo claro de relação assimétrica. Ela é a primeira a ajudar, mas quando é ela que precisa de ajuda, ninguém se dispõe. Ou naquele relacionamento em que uma pessoa abre mão de tudo para fazer o outro feliz e o outro não está nem aí. Pelo contrário, tira até proveito disso. E agora eu te pergunto, até em que ponto as suas relações são relações assimétricas? Agora vamos falar do primeiro problema da pessoa boazinha, o perfeccionismo. Tal pessoa, devido ao problema com a autoimagem, ela facilmente internaliza as críticas ao ponto de perder o contato com os próprios desejos e necessidades. O perfeccionismo dela é tanto que ela se vê como uma pessoa que não pode cometer gafe alguma, que senão vai ser para ela o fim do mundo. O problema desse perfeccionismo é que ela abre portas para tudo de ruim que você pode imaginar, em que vão ter pessoas usando a culpa e a cobrança para estar manipulando ela. Pois na cabeça dela, ela tem uma imagem perfeccionista de que eu não posso desagradar ninguém, senão eu serei rejeitado. E que no final acaba sendo devorada. E tem gente ainda que é tão forte nisso que se ferra de verdade, pois ela tenta fazer de tudo para não ferir essa autoimagem ao ponto das pessoas tirarem proveito dela, para ela ser a pessoa boazinha. O problema é sério. Não é tão simples assim como a gente imaginava, não é mesmo? Mas agora, ao encerrar essa nossa conversa, eu te digo, ser bonzinho não significa ser bom. Até para ser bom, você tem que saber ser mal. E para isso, a palavra mais poderosa do mundo é a palavra não. E com essa palavra, você não vai ser bonzinho e nem egoísta, apenas vai ser justo. Seja humilde com quem é humilde e leão com quem é leão. Em certos casos, seja prudente como a serpente. E o principal, aprenda a tratar as pessoas como elas merecem, não como elas querem. E sei que vai soar pesado o que eu vou falar, mas nas mãos de quem não presta, você também não tem valor nenhum nas mãos dela, independente de qual seja o seu valor. Mas fala uma dúvida, antes de encerrar aqui essa nossa conversa, eu te ajudei? Você quer mais conversas como essa? Se sim, então tem como você me ajudar mandando um pix com qualquer valor para a chave eu também penso nisso, @gmail.com, lembrando que é sem acento. Para você ter noção, o YouTube paga muito pouco e com a sua ajuda eu posso continuar fazendo esse trabalho de autoconhecimento aqui no YouTube, em que todos vão sair ganhando. Então ajude a quem está te ajudando para a gente poder fazer mais vídeos como esse. Beleza? Pense nisso.